Casa, 2 times desfalcados e pode ser que ainda tenha gente poupada do lado rubro-negro. Já já é assunto. A gente abre espaço para o Campeonato Brasileiro. Primeiro com o jogo de Atlético Mineiro e Flamengo. De 2 times bastante desfalcados, né? O Flamengo desde o início da Copa América. O Galo foi perdendo alguns jogadores por lesão, além de quem já estava fora para a Copa América. E a situação de momento é esta aí, ó. O Galo não tem Everson, Alisson, Maurício Lemos, Rubens, Saravia, Zaratio, Arana e Alan Franco. O Flamengo também com seus desfalques mantidos de Copa América, exceção do Eric Pulgar, que já está de volta. Os uruguaios continuam lá. Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Everton, Cebolinha, Varela já foi ali do outro lado, mas Vinha, Igor Jesus e Gabigol. Pulgar volta, né? O Pulgar volta. O Varela está no banco da seleção uruguaia, vai voltar descansado, mas os desfalques são esses. E aí existe ainda uma dúvida sobre o Tite colocar em campo hoje Gerson e Pedro. A gente não tem acesso a treinamentos, a gente não tem boletim médico, mas o que a gente sabe é que a minutagem dos dois anda muito alta. O Gerson... O Juventude fora, que se ele poupa um jogador, eu falo, já entregou 3 pontos que não devia para o Juventude. Um Fla-Flu e o Flamengo e Bahia. Senhora, de toda forma, perdeu o jogo. Não, de toda forma, perdeu o jogo. Todos eles em campo. Mas o jogo se foi ele entra osso. sem esses jogadores, ia falar, já está dando vitória para o Juventude. Aquele amigo com quem eu conversei no Cruzeiro, para saber aquelas informações a respeito do Gabigol, ele entendeu que o Cruzeiro foi até melhor que o Flamengo na partida. Eu não entendi assim. Eu acho que o Flamengo jogou melhor do que o Cruzeiro. Mas a questão, independentemente de como jogou, não eram jogos para poupar. É que o Gerson fez toda a diferença no jogo. Sim. E quem fez o gol? Quem? Fala você. Ele faz falta na seleção brasileira, gente. Dá a minutagem dele aí, ele não faz falta no comentar. Flamengo, ele faz falta na seleção brasileira. O 9 do Flamengo faz falta na seleção do Brasil. É claro, é evidente, é óbvio. Não tem centroavante com a postura dele. Fala de Flamengo, Pascoal, ele se empolga, né? Ele é empolgadíssimo, não entendo essa empolgação. Ô, Zinho, o negócio é o seguinte... O programa tá acabando, hein? Antes não tinha como poupar, por conta desse retrospecto, minha visão. Não sei se você vai dizer que, de repente, contra o Juventude era pra ter tirado os caras. Mas... E a minutagem do Pedro tá aí, ó, só atrás do Rossi. Ou seja, realmente está jogando muito. Você arriscaria, Tetra? Deixa pra segurar contra o Cuiabá? Mas se não poupou eles antes, é porque os exames não acusavam nenhum tipo de problema e o Tite, inteligentemente, vai usar os melhores jogadores no momento. Então o Flamengo briga pela ponta da tabela, já tem muitos desfalques. Você não vai ficar poupando se a recuperação foi boa, os jogadores não reclamaram de nada, a parte da fisiologia fez os exames todos, e os caras tão legal, conseguiram recuperar. Ontem mesmo eu liguei para uma pessoa do Flamengo e perguntei, é verdade o que está saindo aí, o que está veiculando, que Pedro e Gerson estão fora, não vão jogar? Aí a pessoa falou assim para mim, muita calma nessa hora, calma. Né? Nós poupamos de alguns treinamentos, né? Mas amanhã tem a parte final ali dos exames, de toda a conversa com o atleta. A nossa intenção é colocar para jogar. Nós queremos, nesse momento que briga pela liderança e que a gente já tem muitos desfalques, os caras estão recuperados, estão bem, vai para o jogo. Mas alguns jogadores estão com a minutagem alta, e um deles é o Pedro. E a gente precisa respeitar o departamento que nos traz as informações. Os times trabalham dessa forma hoje. Tem esses recursos, e por que você não vai utilizar disso? Eu estou com o Pascoal, tem que botar para jogar. O melhor tem que botar para jogar. O Flamengo, por mais que tenha um elenco maravilhoso, já com tantos desfalques, você tem o De La Cruz aí para jogar? Não. Você tem o Arrascaeta para jogar? Não. O Cebolinha já tá bem? Já pode jogar? Então, se o Cebolinha tá inteiro, bota o Cebolinha, traz o Bruno Henrique para dentro. Aí você pode dar fica um pouquinho aqui no banco, Pedro. O De La Cruz tá aí? Ô, Gerson, segura um pouquinho, correu muito. Vamos de Alan, de Pulgar e de La Cruz, né? Agora, não tá os caras todos. Eu acredito que o Tite, o Kleber, o Sampaio, o Matheus, eles estão ali com o Tanuri, com a galera. E aí, como é que tá os caras? Como é que foi os exames? E aí, Pedro,
tá se sentindo bem. Se os caras falarem assim, ó, eu vou pro jogo, eu tô bem, vai botar pra jogar. Agora, se tiver um risco, se os caras não estão com a confiança, se os jogadores mesmo falar, eu ainda não tô totalmente recuperado, eles, pela informação que foi dada, foi assim, que vão tirar. Se os jogadores passarem que estão sobrecarregados e os exames mostrarem isso, vão ficar de fora. Não era o ideal? Não era. É o Atlético Mineiro, lá no campo do Atlético, que é jogo duro, e o Pascoal lembrou. Uma rivalidade altíssima, né? Que vem de lá de trás. Então eu entendo, se os jogadores acusam alguma coisa, aí fica difícil para o treinador. Vai levar ao limite, de repente perde para muito mais tempo, você já não tendo as reposições, aí eu entendo se for por esse motivo. Mas a intenção, volto a dizer, é que se os caras falarem que estão se sentindo bem, é de ir para o jogo. Informação do Tetra aqui para alegrar Oswaldo Pascoal e a nação rubro-negra. Então mas dá uma olhadinha na tabela, minha senhora. Dá uma olhadinha na tabela. Não, isso não quer dizer que vai pro jogo, gente. Calma, vai depender dos jogadores. Mas o Pascoal emocionou vai depender já. dos jogadores. Mas além do departamento médico, está sendo levado em conta a sensação do próprio jogador, o que é justíssimo. Há uma conversa entre comissão técnica e jogador, porque o jogador também entende o que o seu corpo diz, claro. Né? Diga, Pascoal, que eu tenho que chamar a Vitória. Mas dá uma olhadinha na tabela também, né, minha senhora? Palmeiras não está longe, não. Mas o jogo é com o Galo. Então, mas a briga é com o Palmeiras. Mas tem muito campeonato ainda, Pascoal. Ah, é? Tá bom. Se você tem risco... Vocês vão debatendo aí baixinho que eu vou chamar a Vitória. Conta isso pro Fluminense e pro Corinthians, que tem muito jogo ainda. Conta pra eles. Vocês vão correr o risco de perder o jogador na temporada? Ultimamente, Vitória. Me ajuda aí, que eu quero saber a expectativa para esse jogo de hoje, que já embolaram o Palmeiras, já embolaram tudo aqui, amiga. Então me conta você a expectativa pro jogo. A galera do Galo, eu tô vendo que tá animada. Boa noite, Dani, pra vocês da bancada, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, eu tô ouvindo a galera aqui no ouvido, tô ouvindo o pagode aqui do meu lado, tá difícil, viu? Mas vamos lá falar desse jogo, Atlético e Flamengo, como vocês disseram, expectativa de jogão. Os dois times com situações parecidas em termos de desfalque, mas o Atlético indiscutivelmente pior do que o Flamengo, né? Vem tendo resultados muito abaixo por conta dos desfalques, os jogadores que estavam entregues pra Copa América, então não tem Guilherme Arana, não tem Alan Franco. O Vargas chegaria ontem, mas não chegou a tempo, chegou nesta manhã aqui em Belo Horizonte, então a gente ainda não tem informação se ele foi relacionado, mas dificilmente ter sido, porque teria pouquíssimo tempo para se preparar para a partida. E aí tem os desfalques do departamento médico, Everson, Saravia, Maurício Lemos, Zaratio. Everson e Zaratio eram dúvidas para a partida de hoje, mas a informação que eu tenho é que Everson de fato está fora. Um retorno importante que fazia parte do time do técnico Gabriel Milito é o do Otávio, só que mesmo voltando, seria o primeiro jogo dele depois de um bom tempo fora, então Otávio pode entrar em campo hoje, mas não deve passar os 90 minutos jogando. Eu vou passar para vocês a escalação do Atlético e aí eu venho com a do Flamengo e falo do desfalque do Flamengo também. O Atlético, então, sem Everson, tem no gol Matheus Mendes, e aí vem com a linha de 4 com Mariano Fux, que está retornando de suspensão, Igor Rabelo e Rômulo. Batalha no meio-campo, Palácios, Igor Gomes e Scarpa na esquerda, que é sempre bom e importante lembrar, né, que está fora da posição dele, e Hulk e Paulinho na frente. No caso do Flamengo, tem o Rossi no gol, Wesley na lateral, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar voltando da Copa América, né, porque o Chile foi eliminado, Alan Gerson e o trio de ataque com Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Carlinhos é a possível e provável escalação, porque, como vocês já disseram, o Pedro está com a situação do desgaste. E fora os desfalques que tem com a seleção uruguaia, né, que são jogadores muito importantes também para o time do Atlético. Do Flamengo, desculpa. A gente lembra que o Flamengo é o primeiro colocado com 27 pontos. O Atlético tem um jogo a menos, mas está numa situação bem abaixo na tabela. É o 11º colocado com 18 pontos. E assim, a torcida gosta muito de enfrentar o Flamengo. Por isso que eu vou aproveitar o clima aqui, perguntar pro meu amigo Gleidson, que estava conversando comigo mais cedo. Gleidson, mesmo com os desfalques, hoje você acha que vai dar Galo? Sim, mesmo sabendo dos desfalques, o Milito aí sabendo dosar a equipe, os jovens vêm correspondendo bem à expectativa. Sabemos que é um clássico contra o líder, mas eu confio sim na vitória de 2-1 pro Clube Atlético Mineiro. Valeu. Você tá vendo, né? Estão tratando como um clássico esse jogo contra o Flamengo. É um jogo difícil, mas é um jogo que sempre dá espetáculo pra quem tá assistindo. Bom, vocês podem ouvir que eu tô no meio da torcida do Galo, então é claro que a galera tá com esse
Tá aí a Vitória trazendo pra gente a expectativa das escalações do jeito que o Pascoal queria, né? O Zinho trouxe pra gente também Flamengo, a conversa Pascoal. dele com a comissão técnica, dizendo que os jogadores serão ouvidos para saber se serão ou não poupados nessa partida contra o Galo. Então, imagino que nem o próprio Flamengo tenha certeza da escalação até esse momento, já que o jogo é só às 9h30 da noite. Coloca a do Galo aí pra gente, por favor, para o Pascoalzinho poder fazer a análise que ele queria e prever não sei se um campo de batalha nesse Não, eu acho que é o seguinte, o Mariano vai sofrer um pouquinho na lateral direita. Pra segurar o Bruno Henrique? Para segurar o Bruno Henrique. Muito. Hã? Muito. Porque o Bruno Henrique é mais alto, mais forte que o Mariano. O Matheus Mendes é um goleiro que não me passa segurança. Mas é o que tem, né? Porque o Everson tá com a mão... Não tá podendo jogar. O Igor Gomes, de ponta de lança, é uma posição que eu não gosto de ver o Igor Gomes. Eu faria uma troca. Eu traria o Igor Gomes pro lado do campo e colocaria o Scarpa por dentro, né? Mas eu entendo a escalação do Scarpa um pouquinho mais por fora e nem acho que ele joga bem do lado esquerdo. Eu acho que ele joga bem do lado direito. É que ele quer que o Scarpa faça o que o Arana faz, né? De buscar fazer o corredor. Corredor. Fazer o corredor. Eu gosto mais do Scarpa pelo lado direito. Também. E para poder acionar, porque o Scarpa enxerga muito bem os dois atacantes. As bolas do Scarpa sempre tem o rumo do Hulk, do Paulinho, né? E a gente espera que o Hulk só jogue. Esse é o meu desejo, que ele só jogue futebol. Porque o Hulk quer jogar futebol, quer apitar o jogo, quer reclamar, quer fazer de tudo um pouco. Se ele só jogar futebol, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro desse momento. Mas quando ele entra numa de querer apitar o jogo, aí é terrível para ele. Então, eu espero que ele faça isso. Do outro lado, já tem a volta de da seleção. Como é que é? Nossa, o Chile eliminado, o Eric tá de volta. O Eric também descansou, né? Porque o treinador botava ele um pouquinho, não botava muito. A torcida também reclamou que ele não estava jogando bem. Chega, então, tá cansado. sabe como é que é? Vem aqui, tem moral, joga e tal. Tá. Ele joga ali no meio campo sozinho, então distribui. Então, é legal. Você sabe que tem favorito, né? Tem, Pascoal? Pra mim tem. Quem é o favorito para esse jogo? Tem favorito. Quem é o favorito? É o líder do campeonato. Mesmo com Scarpa, Hulk, Paulinho, jogo em casa pro Galo? Eu acho esse trio da frente muito legal. Você sabe que eu acho um trio da frente muito legal. Mas para mim o Flamengo tem mais time, mesmo com os desfalques, porque os desfalques do Atlético são muito sentidos. Mesmo se não jogarem Pedro e Gerson, o Flamengo é favorito? Aí já é um pouco diferente, aí já é taco a taco. Dito isso... Mas com ou sem? Mas aí aqui, ó. Minha senhora, a senhora quer cristal. perguntar quanto é que é o jogo, mas é com Pedro e com Gerson ou sem Pedro? Eu vou deixar vocês darem 2 placares. Sem Pedro e sem Gerson, 1-1. Com Pedro e Gerson, 2-0 Flamengo. Fez uma diferença, hein, Zinho? Fez uma diferença. Você quer placar com asterisco também? Um com os 2 e outro sem? Não precisa não. Não precisa não. Viu? Eu estou confiante que eles vão iniciar jogando. Estou confiante. Principalmente porque os atletas, eles sabem da importância desse jogo e se não estão sentindo dor, se eles não têm nenhum tipo de... o exame acusa assim, tá com minutagem, tem um certo desgaste, mas não tem dor, não está sentindo dor, passou uma noite boa, dormiu bem, fez todo aquele tratamento lá na fisioterapia que as equipes vão muito bem equipadas, faz uma recuperação o dia todo. Eu estou confiando, estou acreditando que os caras possam ir para o jogo. Né? Ficaria de fora se tem algum tipo de lesãozinha ali, está sentindo alguma coisa. Então, nessa confiança que vão para o jogo, eu vou colocar aí 2-1 para o Flamengo. 2-0 ou 1-1 para o Oswaldo Pascoal, 2-1 para o Tetra. Dona? 2-2. Independente. Não quer asterisco? 2-2. Personalidade. Personalidade por quê? Pro empate. Sentou na cadeira do Mauro Naves, empate. Não muda pra você? 2-2. Então tá bom. Então se é 2-2, é 2-2. Eu vou acompanhar meu Tetra lá no camarote, vou de 2-1. Flamengo. Flamengo.
Vou acompanhar o Tetra. Vou acompanhar o Tetra lá no camarote e vou devolver a bola para o Tetra lá no camarote para abrir o nosso próximo assunto, porque tem o seguinte, Bruno Spindel está na Europa. A gente já sabia da probabilidade de novos reforços para a temporada, mas a notícia o Flamengo tenta repatriar Lucas Paquetá, que vive uma situação de instabilidade no West Ham, um jogador que está sendo investigado por provável envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Caso seja condenado, pode ser até 10 anos banido do futebol, né? Porque 10 anos fora do futebol para um jogador de futebol na idade dele é irreversível. Mas o Flamengo acerta tempo de contrato e... molde de contrato, se vai ser por empréstimo ou compra definitiva. Porque já tem, Zinho, o ok do jogador. Agrada ao Paquetá a ideia de voltar ao Brasil, sentir um pouco mais de acolhimento, fugir das flechas da imprensa inglesa que estão todas apontadas para ele nesse momento. O que você acha dessa negociação, Zinho? Olha, se o ambiente para ele, para a prática do que ele ama fazer, que é jogar futebol, tá ruim lá, e a sua informação é essa, né? Imprensa, a justiça, não é que ele não vai continuar sendo investigado, tem que esclarecer tudo, e eu espero que realmente ele não tenha nenhum tipo de envolvimento e que prove isso, e não podemos condenar antes de um julgamento. O grande problema são as mídias sociais que já estão se antecipando, a gente vê muito isso, né? Há um certo estresse, né, com as pessoas hoje, com o mundo hoje, que você faz um comentário, você fala alguma coisa e acabou o mundo, cai o mundo em cima, todo mundo tem direito e acha que entende de tudo. Eu prefiro esperar a investigação e a justiça. Enquanto isso, o cara tem que exercer a profissão dele. Provou, estava envolvido, errou, tem que pagar, tem que ser punido. Não foi, né? Segue a vida, é o que a gente espera, né? Torce para isso. E se o ambiente aqui fica melhor, ele se sente mais confiante, há um carinho maior, o Flamengo tem condição de negociar, está lá para isso. Agora, é uma dor de cabeça boa para o Tite, né? Eu já estou pensando, o Paquetá no Flamengo. Como vai escalar esse time, né? Ah, jogador bom, você escala. Jogador bom, já ouvi essa coisa. Peraí, não é bem assim. Cracaço, bom demais, é jogador de seleção brasileira. Mas eu não sei vocês. Eu não sei, vai o quê? Vai tirar quem? Vai entrar quem? Como é que vai ser? Ah, não, mas tem muitos jogos. Joga um jogo aqui, joga um jogo ali. Ótimo, maravilhoso. Que dor de cabeça boa pro Tite. Agora a torcida do Flamengo vai receber de braços abertos, né? É cria, é jogador, é rubro-negro declarado, é um jogador com nível elevadíssimo. Eu gosto demais do jogo do Paquetá. E aí, para esse elenco que já é espetacular, ainda ter um Paquetá é um luxo incrível, né? Olha, o filho da Gávea já falou assim no meu ouvido, a 10 é dele, né? A torcida do Flamengo está contente. Não, eu até acho, eu vou falar para você, ontem ele jogou nada, hein? Quem jogou muito ontem na seleção? Ninguém. Eu até falei com o Donan antes do programa, porque eu falei, escolhe de 1 a 11 que jogou ontem. Não tem. Ontem não tem. Mas você vê como é que são as coisas. O West Ham contratou o Luiz Guilherme, que joga na mesma posição dele. Sim. Né? E ainda tem o problema do julgamento. A gente tem que... o Flamengo vai viver duas situações muito semelhantes. É a situação do Paquetá quanto ao julgamento das apostas e a situação do Gabigol quanto ao julgamento por não fazer o exame antidoping na hora correta. Né? Porque eu não gosto